Sobre a história da Argentina. Não, quero deixar primeiramente claro que eu sou brasileiro, tá? Mas eu adoro abordar sobre esses temas que tratam sobre a nossa geopolítica. Quando eu falo nossa geopolítica, eu falo da geopolítica dos países sul-americanos, né? Eu acho que tem uma história muito rica. E quando se trata da Argentina também não é diferente, né? Então nós vamos aqui tratar sobre um pouco da história do peronismo na Argentina. Sabemos que nossos hermanos têm uma história muito rica. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre um dos períodos mais controversos da história da Argentina, o golpe militar que acendeu uma das figuras de maior relevância no cenário político para os hermanos, até dias atuais, Juan Domingo Perón. Perón originou um movimento populista que carrega até hoje o seu nome, conhecido como peronismo. Então a ascensão de Perón ela surgiu através do golpe que foi orquestrado por militares ultraconservadores em 4 de junho de 1943. Digamos que o exército argentino ele não era muito diferente do exército brasileiro. Então o argumento era o mesmo, né? Assumir o poder em prol do combate ao inimigo comum, o comunismo. A diferença encontrada entre ambas as instituições é que o exército argentino naquela época era supostamente antiliberal, enquanto o exército brasileiro ele tinha características liberais. Mas o modus operandi era praticamente o mesmo, fora que o exército argentino deixava claro que tinha afeições pelo pensamento nazifascista da época. E foi exatamente nesse contexto que a figura de Juan Perón ganhava bastante notoriedade, assumindo então o papel de secretário do Trabalho e Provisão. Então ele começa a estreitar os laços com a classe trabalhadora e também sindicalista. E digamos que Juan Perón foi para a Argentina o que Getúlio Vargas foi para o Brasil, já que ele trouxe vários benefícios, como ampliação do regime de aposentadorias, férias remuneradas, acidente de trabalho, criação de um salário mínimo, 13º, ou seja, medidas que acabaram ali equilibrando a relação trabalhista. Então tais medidas fortaleceram a imagem de Juan Perón frente ao povo, que acabou levando ele a assumir o posto de vice-presidente ao lado do então presidente Edelmiro Farrell. Então foi nesse período onde Juan tomou uma série de medidas populistas que acabariam levando à prisão. Dentre essas medidas encontra-se ataques diretos à oligarquia, empresários, também elite econômica, que acabou proporcionando o rompimento dessa relação que já havia se enfraquecido desde algumas medidas que foram tomadas por Juan Perón quando ele ainda assumia a Secretaria do Trabalho. Uma coisa que aprendemos quando nós estudamos a geopolítica dos países sul-americanos é que quando a estrutura das elites ela é atacada, a resposta ela é praticamente quase imediata. E Perón ele sentiu bem na pele que era isso. Ele acabou sendo vítima de conspiração e acabou sendo preso em outubro de 1945 na ilha Martín García. Prisão que só fez ainda mais aumentar sua popularidade como líder, que a essa altura já tinha uma simpatia de grande parte das classes sindicais que faziam fortes manifestações para poder libertar Perón. Então a pressão acabou dando certo e Perón ele foi solto 9
dias depois da sua prisão. Muito mais fortalecido, que acabou levando ele a se eleger à presidência e conseguir, de fato, ocupar a cadeira presidencial em 1946, com o apoio do exército. Hace años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Cara, como presidente, Perón ele foi implacável. Ele implantou um governo autoritário, né, que foi relevado por várias classes devido, obviamente, ao seu posicionamento populista, que tomava ainda o seu governo. Também nós temos um lado um pouco obscuro dessa história, né? Perón, ele, assim como todo governo ditador, ele perseguiu opositores, interveio na Suprema Corte, promoveu a censura e usava do apoio das massas para poder promover algumas manifestações favoráveis ao regime. Então, dentre outras medidas que também foram consideradas bastante polêmicas, nós tivemos aí torturas, tivemos prisões arbitrárias, que eram bastante comuns naquela época. Contudo, Juan Perón ele nunca deixou de pregar o ideário de uma Argentina mais forte. Por isso ele defendia bastante uma postura nacionalista, que era bastante pautada pela industrialização, pela soberania estatal, pelo fortalecimento do Estado, com políticas públicas voltadas para a redistribuição de renda, saúde e educação. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Então é importante ressaltarmos que a presença do nacionalismo na época era muito presente devido ao sentimento de aversão ao modelo imperialista, que era empregado pelo Reino Unido na época, que exigia o fornecimento de matérias-primas devido a acordos comerciais abusivos. Por isso, Perón ele buscava manter uma neutralidade nas relações comerciais, não apenas com o Reino Unido, mas também com os Estados Unidos e a União Russa Soviética. Muitas dessas coisas elas puderam ser implantadas graças às reservas cambiais que estavam em alta, né? Então, digamos que foram dias de glória para a Argentina, que tiveram sobretudo um aumento também do poder de compra, que foi movido pela valorização do salário mínimo. Mas, cara, nem tudo são flores, né? Por outro lado, nós tivemos também uma inflação como consequência dessa política econômica. Juan Perón ele se elegeu em 1951, mas com uma redefinição de seu governo. Nesse período houve um contato com petrolíferas internacionais que passou a desagradar a ala nacionalista do exército. Então Perón ele revogou a lei de ensino religioso nas escolas, acabou desagradando a igreja, né, que o apoiava desde o primeiro mandato. Pois é, Perón ele conseguiu desagradar os dois pilares que o mantinham no poder. Tivemos o segundo governo que foi perdendo força a cada ano. Então a oposição naquela época, inclusive, ela estudava bombardear a Casa Rosada para poder pôr logo um fim no governo de Perón. Então os caras eram bem radicais mesmo, né? Aí não tinha esse negócio, vamos conversar, não. Para logo largar uma bomba para acabar logo de vez esse governo. Então foi um ataque falho que acabou levando à morte de 300 civis que estavam ali protestando. Então Perón ele
até tentou uma reconciliação com as forças de oposição, porém, que já era tarde demais, porque já estava em curso ali um outro golpe, o levante militar, que obrigou então o presidente a se refugiar no dia 23 de setembro de 1955. Então o general Lombardi acabava posteriormente se declarando como presidente da República. Foi justamente nesse período que a Argentina passou a viver um dos períodos mais conturbados da sua história. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, beleza? Então aguardo você até lá. Forte abraço, fui!